Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Nosso tema deste domingo, em Contextualizando, é muito delicado. Vamos tratar do Setembro Amarelo e a participação do Ministério Público de Alagoas nas ações de prevenção ao suicídio. Nossa entrevistada é Micheline Tenório, promotora de Justiça. Ela é também coordenadora do Núcleo de Saúde Pública do Ministério Público Estadual. Bom dia, doutora Micheline. Bem-vinda aqui ao nosso Contextualizando. Obrigada. Como é que surgiu a ideia desse Setembro Amarelo? Bom, Flávio, o que é que acontece? O Setembro Amarelo já é uma data que mundialmente se trabalha a questão da valorização da vida, a prevenção e a pós-venção ao suicídio, não é? Então, dia 10 é uma data em que todo o mundo se mobiliza para trabalhar esse tema. Desde quando é que isso acontece? No Ministério Público? Sim. No Ministério Público a gente já vem editando essa campanha há alguns anos. Já temos uns 5 anos que a gente trabalha essa campanha do Setembro Amarelo, por conta do recrudescimento, né, dos casos. Cada vez a gente se depara com um maior índice de casos. Esse trabalho de conscientização, de prevenção ao suicídio, tem produzido resultados? Tem produzido, está assim, estamos lutando contra a maré, né? A gente vai remando contra a maré. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar essa questão com estudantes, com idosos, com população vulnerável, porque a gente tem um aumento na incidência de casos e uma diminuição na idade. Para você ter uma ideia, nós tivemos casos de pessoas que tentaram suicídio ou conseguiram tirar sua própria vida com 10 anos de idade. Então, é uma criança, né? Ao mesmo tempo, a gente tem idosos que também promovem esse tipo de ação contra a sua própria vida. Então, a gente tem que ter um enfrentamento grande, a gente tem que trabalhar contra as redes sociais, a gente tem que trabalhar na questão da educação, a gente tem que trabalhar preventivamente para que isso não venha acontecer com a saúde mental. E aí a gente perpassa pela questão da educação, a gente tem que também ter o olhar voltado para essa questão da saúde mental do gestor, porque tem que ser uma prioridade, não é? Porque, se você for observar, atinge uma gama muito grande da sociedade. Então, nós temos crianças, adolescentes, população vulnerável, LGBTQIAPN+, nós temos indígenas, quilombolas, idosos. Então, a gente tem realmente uma responsabilidade social muito grande. E tanto a sociedade como as instituições e como os gestores precisam ter saúde mental como prioridade em seus debates, em suas políticas. A diminuição da faixa etária das pessoas que, infelizmente, praticam ou tentam o suicídio é uma tendência, na sua opinião? Olha, infelizmente é o que nós estamos vendo mundialmente, né? Muito em decorrência da questão das redes sociais, que vendem um mundo fantasioso em que as pessoas se sentem menos incompreendido, que não tem esperança de alcançar o que a mídia mostra, né? O que as redes sociais mostram. Todo mundo muito feliz, todo mundo viajando, todo mundo rico, todo mundo que possui coisas caras, não é? Em detrimento do ser, né? Do amor, do sentimento, do pertencimento. Então, as pessoas cada dia mais, em uma idade mais tenra, vai se sentindo não participante daquela vida, vai se sentindo sem esperança de ter um futuro que comece a ter uma perspectiva de ter aquilo. Então, a gente percebe que, infelizmente, é uma questão crescente e que tem acontecido mais. Nós temos, para você ter uma ideia, a gente tem um aumento grande também de violência doméstica, o que impacta diretamente na diminuição da idade, não é, das crianças. Porque ao mesmo tempo que elas estão nas redes sociais, que mostram coisas que não fazem bem para elas, elas têm na internet a possibilidade de ter um conhecimento, um acesso à informação e as próprias campanhas, né, que as mídias fazem,
que as instituições fazem de violência doméstica. Então, ela se percebe sendo um cidadão, uma pessoa que é violentada, seja violência sexual, seja violência física, seja violência psíquica. Então, infelizmente, é nesse cenário, nessa conjuntura, que a gente vê uma crescente. E a gente tem que registrar que, infelizmente, né, a internet, que tem tantas virtudes, né, principalmente nos tempos de hoje, mas a própria internet disponibiliza até jogos de incentivo ao suicídio. Exatamente. E a gente tem que ter um olhar muito atento para a juventude, né? A gente tem que ter um olhar muito atento dentro das escolas, dentro dos nossos lares. O que é que a gente vê hoje? A gente vê hoje pais, adultos, né, que buscam incansavelmente, incessantemente, dar coisas para seus filhos, como se isso fosse um resultado bom, como se isso fosse uma coisa boa, em detrimento de tempo de qualidade com seu filho. Porque muitas vezes eles não precisam de coisas, né? Na maioria das vezes, eles precisam de tempo de qualidade com os pais. Então, os pais precisam voltar para dentro de casa. Nós, que eu também sou mãe, nós estamos muito fora de casa, seja correndo atrás para botar o que é necessário para as nossas famílias, né, subsistência, mas para além da subsistência, cada vez mais a gente quer ter coisas, a gente quer oferecer coisas para os nossos filhos, quando na verdade eles precisam muitas vezes de um abraço, de um acolhimento, de um beijo, de uma escuta de qualidade. Papai, mamãe, olha, eu queria falar. Não, agora não, que eu estou trabalhando. Agora não, todo mundo no celular. Então, é preciso que os pais, os professores, eles voltem os olhares para dentro de casa, porque o problema está dentro de casa. A questão está começa em casa. Óbvio que a gente tem questões externas, né, como bullying, como preconceitos fora de casa, mas se a gente voltar um olhar para enxergar os nossos filhos, a gente vai perceber que eles dão sinais de que precisam desse acolhimento. Qual a relação entre depressão e suicídio? Olhe, você vê, a gente fala muito de depressão relacionada a suicídio, mas quando, na verdade, a principal patologia, a principal incidência é de bipolaridade com o suicídio. É de uso de drogas, tanto o álcool como outras drogas, a dependência, né? Então, assim, ao contrário do que a gente imagina, não é a depressão o principal problema, né? Óbvio que a depressão também e é preciso que a gente escute e veja quando uma pessoa se reporta para a gente dizer, eu estou triste, quanto tempo essa pessoa está triste? Né? Há mais de 2 semanas é preocupante, é um sinal de alerta. É preciso que a gente busque ajuda. É preciso da ajuda profissional. Ao contrário do que a gente, principalmente no Nordeste, a gente tem, principalmente na nossa geração, que acreditava isso é frescura, né? Isso é besteira, esse menino é todo cheio de mimimi, e não é. Né? Depressão, doença mental, necessidade de acompanhamento psicológico com psiquiatra, é importante, não é frescura e não é mimimi. A gente precisa parar e quebrar esse tabu. O grande problema hoje é o tabu, é o preconceito, seja de qual forma for. Seja o preconceito com a questão da doença mental, seja as outras formas de preconceito, né? A gente tem muito claro isso. Quais são os sintomas que a pessoa que tem tendência ao suicídio externo que podem ser percebidas pelo pai, pela mãe, por um irmão? Inclusive, você falando nisso, eu trouxe até aqui para você que o Ministério Público desenvolveu esse folder, trazendo, né, como identificar algumas coisas que as pessoas que estão com ideação suicida, eles apresentam. Por exemplo, vou ler aqui só para dar um exemplo. Isolamento, tristeza profunda e melancolia para mais de 2 semanas, a queda de produtividade nos estudos e no trabalho, uma pessoa que começa a se descuidar, o autocuidado, a higiene pessoal, o banho, dormir demais. Isso é muito problemático. Uma pessoa que demonstra estar ansiosa, tremendo as pernas. Então, isso é um outro problema
muito importante que sozinho não é, mas se a gente for contextualizar, a gente vai perceber que é um ponto que precisa ser observado. Tentativa de fazer as pazes com todas as pessoas, não é? A pessoa que está com a ideação suicida começa a tentar fazer as pazes, a pedir perdão, a perdoar, a se desculpar, como se fosse uma despedida mesmo. Então, é necessário que isso seja observado, né? Seja observado. Ok, nós vamos a um breve intervalo comercial. Na volta, a gente continua a nossa entrevista com a promotora de justiça, Micheline Tenório, que está nos falando a respeito do suicídio. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Contextualizando pela TV Pajuçara. Aqui comigo, Micheline Tenório, promotora de justiça. Doutora Micheline, o que foi que motivou o Ministério Público Estadual a editar a cartilha Você Não É o Problema? Uma cartilha que é destinada à imprensa, aos meios de comunicação de maneira geral. Boa, Flávio. Boa pergunta. Veja só o que é que acontece. O tema desse ano da campanha do Ministério Público é esse: Você Não É o Problema. Porque a gente percebeu que as pessoas acreditam que ele é o problema, que ela é o problema, né? Então, eu vou tirar a minha vida porque o meu problema e o problema da minha família vai cessar, o que não é verdade. Então, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa levar ao conhecimento de todas as pessoas, sem tabu, sem preconceito, como eu já venho reforçando. Então, a gente precisa levar o conhecimento. É necessário que a imprensa, que tem um papel primordial nessa campanha, em levar esse conhecimento, saiba como abordar, para não ser uma reprodutora de eventos desse tipo, não é? Porque muitas vezes detalha como aconteceu, detalha o modus operandi, como foi que se deu, os preparativos, e aí a gente não pode fazer isso. Uma pergunta que interessa a nós, comunicadores, nós que fazemos comunicação. O que é que não é recomendável a gente fazer? Exatamente isso, né? Não pode detalhar, não pode dizer como foi que a pessoa se matou, não pode dizer qual foi o instrumento que ele utilizou. É preciso levar informação, principalmente uma coisa que a gente verifica que impacta muito é a dor que as vítimas enlutadas, que são os familiares e os amigos, sentem. A falta, a ausência, a culpa. Porque quem está com ideação suicida, como eu falei, eles acham que a solução é tirar a vida, porque estão desesperançados, porque acham que estão incomodando, quando na verdade não é, não é? A solução é procurar ajuda, a solução é buscar uma pessoa que você tenha confiança, seja um pai, a mãe, avô, tio, professor, uma merendeira, quem for, para que possa lhe ajudar e você saber que você não é o problema e que você não está só. Até que ponto, doutora Micheline, a divulgação em desacordo com essas normas que a senhora está apresentando, ela contribui para que surjam novos casos de suicídio? Veja, já existem estudos que demonstram assim que a repercussão de uma notícia dada de maneira equivocada reproduz vários outros, que é chamado de vetor, né? Starta numa pessoa que está com ideação a certeza de, bom, desse jeito vai dar certo, então vamos replicar. É como dar notícia de serial killer, né? Que você percebe que em outros psicopatas, sociopatas vão reproduzindo aquele modus operandi. Então, a gente verifica que há um impacto muito grande de reproduzir aquela forma com que aquela pessoa ceifou a sua vida. Bom, a gente, de vez em quando, observa que, quando se noticia um caso de suicídio, se utiliza muito essa expressão: as causas da morte não foram reveladas. Seria uma forma de noticiar os casos de suicídio? Sim. É a forma correta? Veja, eu acredito que seja uma forma boa de se levar ao conhecimento, né, da população, de falar sobre isso. O instrumento que foi utilizado não foi revelado, as causas da morte não foram reveladas, porque aí não leva, não dá ideias, né, para quem já está com aquele sentimento, com aquela ideação. Eu acho que é importante, eu acho que é uma boa saída. Na sua opinião, atualmente é muito alto o índice de suicídios em Alagoas, comparando com outros estados? É muito alto. É alto,
E assim, não é nem comparando com outros estados, porque a gente tem um aumento grande, como eu falei, no Brasil todo, no mundo todo. A gente precisa identificar o que é que está acontecendo, o que é que está levando essa população a achar como tirar a vida, a única forma de acabar com as suas dores, não é? Porque a gente vê que a situação está muito complicada. E não é específico de uma classe social. A gente vê que todas as classes sociais, o aumento do consumo de álcool muito cedo, a diminuição da idade para consumo de álcool, de drogas, o acesso fácil. Então, é importante que as escolas tenham psicólogos que tenham esse olhar para trabalhar. Então, nós temos em alguns locais do estado de Alagoas uma preocupação diferenciada, né? Nós temos locais que não se sabe, não se tem explicação, tem um número alto de suicídio. Então, muitas vezes tentam correlacionar ao uso de um agrotóxico, como já se pensou ali na região fumageira, né? Mas a gente ainda não tem dados conclusivos sobre a real motivação desse aumento em determinado município. E veja, Flávio, uma coisa que é extremamente importante é que a população saiba exatamente que pode contar com alguém. E é por isso que o Ministério Público desenvolveu nessa campanha, como na passada também, uma fitinha que eu gostaria, inclusive, de colocar no seu braço, que para quem enxergar, saiba que pode contar com você, né? Você tá apto e aberto, empático à situação dela. Quem vê você com a fitinha vai saber que você se importa com a vida dela, vai saber que você se importa com a vida de qualquer pessoa e vai poder procurar você. Eu gostaria de colocar no seu braço, possível? Licença. Obrigada. Passa a ser um voluntário. Isso, ótimo. O Ministério Público e a sociedade precisa muito de pessoas voluntárias. A gente precisa desenvolver, Flávio, o olhar empático, que é o que falta muito. A gente está muito sobrecarregado de si mesmo, muito ensimesmado. O que importa sou eu, mas a gente precisa voltar o nosso olhar para o próximo que está no trabalho, para o próximo que está na escola, não fazer bullying, né? Não agir com preconceito, não atuar com assédio, não promover assédio, não a violência, a cultura da paz, tudo isso promove uma saúde mental. A senhora tem ideia de quantas entidades atuam atualmente aqui em Alagoas nesse trabalho de prevenção ao suicídio? O número exato eu não vou saber lhe dizer, mas certamente nós temos algumas que se destacam. Nós temos o Comitê Estadual de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio, que é o CEPSAL, que o Ministério Público também faz parte. Nós temos também o CVV, que pode ser acessado pelo número do CVV, que é 188, que também consta no nosso folder. Nós temos o CAVIDA e nós temos também o Instituto Manu Omena, que foi inclusive o doutor Joanísio. Ele deu uma palestra no nosso lançamento sobre a filha dele, né? Depois que a filha dele tirou a própria vida, porque não passou no curso da UAB, né? Na prova da UAB, ele voltou a sua vida a enxergar e a levar amor para outros estudantes, para outras pessoas que precisam. Essas instituições são, digamos assim, monitoradas, fiscalizadas essas entidades são monitoradas por instituições como o Ministério Público, por exemplo? Sim, nós acompanhamos. As instituições que são do terceiro setor, existe uma promotoria, né, a Curadoria de Fundações, que é o Dr. Givaldo, que acompanha. E o desenvolvimento dessas campanhas, o atendimento que elas promovem, a gente está sempre acompanhando e visualizando o que é que eles estão fazendo. Nós temos muito de perto também um trabalho com a CEPREV, que tem nos cedido um psicólogo que é servidor de lá,
que é o Júnior Amaranto, que é especialista nesse assunto, para trabalhar com os adolescentes, que é muito bom. Ele leva uma mensagem muito positiva. E a gente teve também nessa campanha uma proximidade com o SESMAC, que foi parceiro, o SESMAC, com a apresentação e disponibilização de serviço de assistência para a população, de psicologia, nessa campanha também da SEDUC. Então, assim, nós contamos com vários parceiros que estão não só para fazer a prevenção, mas fazer a pós-venção também. Para você ter uma ideia, essa situação é tão grave que no HGE se criou o CAIS, que é uma sala com uma equipe multidisciplinar especializada em recepcionar pessoas que dão entrada no HGE que foram vítimas de tentativa de suicídio. Então, assim, é um problema que todo mundo precisa abraçar e ter responsabilidade individual e social para que a gente possa realmente fazer diferença. Uma outra questão, o que é que caracteriza a indução ao suicídio? Que é uma atitude punível, penalmente. Certo, é uma atitude punível, né? Uma pessoa que induz o outro a suicídio, a gente não tem nem como qualificar, né? Certamente vai depender de caso a caso, certamente a gente vai se deparar com pessoas com antissociais, com psicopatas, né? Com pessoas que são acostumadas a torturar, torturadores, né? Então, assim, tem uma série de fatores por trás dessas pessoas que incentivam, né? Auxiliar a pessoa a tirar a própria vida já é diferente, mas aí tem outra contextualização, né? A gente identifica muito uma pessoa, por exemplo, que vende algum produto para aquela pessoa, mas que não sabia necessariamente que aquela pessoa iria utilizar, mas a gente verifica também pessoas em estado terminal, que isso já foi noticiado algumas vezes, né? Que profissionais de saúde promovem ou facilitam para que aquela pessoa tire a sua própria vida porque estão em sofrimento. Então, assim, nada que envolve o suicídio é simples, tudo é muito complexo. Por isso que a gente tem que estar todo mundo harmonizado e tendo a saúde mental como prioridade, porque senão a gente não vai debelar essa epidemia que a gente vê crescente no mundo inteiro. A prática de bullying, ela sendo constante e que venha a resultar, no caso de suicídio por parte da pessoa que está sendo vítima de bullying, caracteriza indução ao suicídio. É um crime, né? O bullying por si só já é crime, né? Então, assim, você imagine se a vítima chegar ao ponto de tirar a própria vida. Então, é uma questão muito séria e é necessário que essa sua fala foi importantíssima. É necessário que as nossas escolas públicas e privadas façam um trabalho forte, firme, para que os adolescentes eles não pratiquem bullying e eles saibam que o bullying é crime e que essa pessoa que está sofrendo bullying pode vir a tirar a própria vida. Então, você veja, hoje a gente tem, além do bullying tradicional, a gente tem ainda a IA, né? Que adultera as fotos, adultera vídeos. Então, assim, é uma coisa que a gente realmente precisa fazer uma força-tarefa para poder debelar. É um problema muito sério. Bom, para encerrar a nossa entrevista, que orientação a senhora teria para alguma pessoa que está nos assistindo que pode estar tentando, imaginando a possibilidade de tirar a própria vida? Não faça isso, porque você não é o problema. Não faça isso, porque você não está sozinho. Procure alguém que você confia. Ligue para o CVV, procure uma unidade básica de saúde, procure a sua direção do colégio, do seu trabalho, porque as pessoas vão estar aptas a ajudar. Se, de último caso, pode procurar o Ministério Público. Nós vamos acolher e vamos dar o direcionamento adequado para o seu atendimento. Bom, nosso muito obrigado à doutora Michele Tenório pela sua participação aqui em Contextualizando. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina por aqui. Um bom final de semana para todos.